Olá pessoal, aqui é o professor Jamir, tá? Bem-vindos ao canal Computação Descomplicada, e hoje nós vamos explicar nesse vídeo como é que funciona toda a matemática por trás da RSA e o que os números primos têm a ver com isso, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Deixem seu like. Não é fácil encontrar esses conteúdos que eu trago aqui para vocês, tá? Tenho que estudar bastante, então são dias e dias estudando, então a inscrição de vocês dá muita força para que eu possa continuar fazendo mais pesquisas e trazendo mais e mais conteúdos para vocês. Então, vamos ao vídeo. Primeiro, o que é criptografia? A criptografia ela é a arte da escrita cifrada, tá? Seja por abreviaturas, sinais convencionados, até porque a palavra criptos, né, ela significa escondido e a palavra grafia significa esconder, né, isso trazendo então do grego. Então, a arte da criptografia não é, na verdade, você trocar letras por símbolos e nem você esconder uma mensagem. É simplesmente você embaralhar essa mensagem para torná-la ilegível. Essa é a verdadeiro significado de criptografia. Então, os primórdios da criptografia antes dos computadores, né, começou com Júlio César, né, o imperador de Roma. Se deve a ele a invenção, né, da criação da criptografia, onde podemos citar a cifra de César, quadrado perfeito. Depois disso veio a criptografia mecânica, onde podemos citar a máquina Enigma dos nazistas, que é considerado até hoje como o melhor sistema de criptografia que já existiu, tá? São mais de 4 bilhões de cifras diferentes que aquela máquina consegue, então não tem nada que supere essa máquina até hoje. E a computação, a criptografia computacional, ela se iniciou através de um algoritmo, né, um algoritmo criado por um americano, né, que deu o nome do algoritmo Lucifer, que ele simplesmente foi baseado na cifra de César, né? Aquela questão de ficar trocando as letras por outras, seguindo o nosso alfabeto, tá? Mas o problema era que a mesma chave que cifrava a mensagem também decifrava. Então ficava meio que fácil, né? Fácil para os piratas e etc. conseguirem quebrar essa cifra. Então foi quando três professores, o Diffie, o Hellman e o Merkley, tá? Decidiram então criar uma forma de que fosse uma chave para cifrar a mensagem e outra para decifrar, tá? Mas eles tiveram essa ideia, né, mas o código que eles criaram não foi tão utilizado, não era tão realmente seguro. Até que surgiram mais 3 professores do MIT, né, o Rivert, o Shamir e o Adleman, e desenvolveram uma criptografia que até hoje é utilizada na internet por ser altamente complexa, tá, e muito difícil de ser quebrada, tá? E é essa criptografia que nós vamos explicar todo o seu funcionamento matemático através desse vídeo. Então, continue aí conosco. Então, pessoal, para entender bem como é que funciona a criptografia RSA, temos que recorrer a alguns campos da matemática. E um desses campos é a aritmética modular, também chamada de matemática do relógio, tá? Ela possui inúmeras funções,
e uma delas é conhecida como mod. Tá? Bom, e o CMOD ele funciona bem parecido com o relógio, por isso que está esse nome matemática do relógio. Bom, por exemplo, assim, vamos imaginar um círculo que tenha 8 casas, no caso, por exemplo, de 0 a 7. Tá? Então temos aqui um círculo, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, já que ele tem 8 casas, nós vamos trabalhar com o mod 8. Tá? Então, digamos que nós queremos somar 2 mais 4. Né? Então, você colocaria aqui um ponteiro, 2, e você andaria 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vem aqui por 6. Então, eu digo o seguinte, que 2 mod 8, né, é igual a 6. Certo? Agora, por exemplo, na aritmética normal, né, eu sei que 2 mais 4 é igual a 6. Tá? Na aritmética normal, eu sei que 2 mais 4 é igual a 6. Agora, por exemplo, se nós quisermos trabalhar com 3 e o 7, então na aritmética normal, 3 mais 7 é igual a 10. Mas como fica então 3 mod 8, tá? Então, o ponteiro menor fica no 3, tá? E ele vai andar, então, 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o ponteiro maior vai vir por 2. Então, eu digo o quê? Que 3 mod 8 é igual a 2. Certo? Então, é assim que funciona a matemática do relógio. E ela é essencial para vocês entenderem a criptografia RSA. Mais um dos campos que vai te ajudar a entender a criptografia RSA. Bom, mas e se precisarmos trabalhar com números muito grandes? Por exemplo, o número 3125, tá? No mod 7. Quanto é que vai dar? 3125 no mod 7. Bom, como o mod é 7, você pode multiplicar esse 7 por 10, por 100, por 1000, né? No caso, você pode fazer, pegar esse 7 e virar 70, 700, 7000, tá? E você também pode utilizar múltiplos de 7, tá? Que mais se aproxima desse número. No caso, por exemplo, não posso fazer 7000 porque 7000 é maior do que 3125. Mas eu posso diminuir de 700. Posso. 700 é menor que 3125. Porém, 700 perto de 3125 ainda é um número muito pequeno. Então, qual número eu posso multiplicar por 700 que vai dar o resultado que mais se aproxime de 3125? Então, eu posso fazer, por exemplo, vamos fazer, se fosse fazer o 5. 5 vezes 7, 35. Daria 3.500, ia passar. Então, vamos diminuir para o 4. 4 vezes 700 dá 2.800. Então eu posso fazer aqui 3.125 menos 2.800. Tá? Por quê? Eu multipliquei o 7 por 100 para 700 e multipliquei o 700 por 4. Então dá um número bem próximo de 3.125. Então quando eu faço 3.125 menos 2.800, eu vou ter 325. Olha quanto já diminuiu aqui. Tá? Do 325, então, eu vou pegar aqui 325 menos. Já não posso utilizar o 700, porque o 700 já é maior. Então eu posso fazer o que? Eu posso pegar o 70. O 70 é menor que o 325. Posso multiplicar também o 70 por 4.
tá? Que vai dar quanto? 280. Tá? Então eu tenho aqui 325 menos 280. Então eu vou obter qual resultado? 45. Tá? 45. Agora eu vou utilizar o 45 menos, não posso mais usar o 70, então eu vou usar o número 7. Porém, eu posso aumentar esse 7. Vou utilizar o 4, 4 vezes 7, 28. Posso aumentar? Posso, sim. 5 vezes 7, 35. Se eu utilizar o 6, 6 vezes 7, 42. Olha só como está bem próximo. Então eu posso fazer 42. Então 45 menos 42, eu tenho 3. Então eu posso dizer o quê? Que 3.125 mod 7 é igual a 3. Ok? Então eu tenho aí esse resultado. Ok? Isso para números grandes. Bom, os três professores, né, o Hilbert, o Chamy e o Adleman, se tornaram então o trio mais perfeito do mundo em se tratando de criptografia. O Hilbert e o Chamy são da área da ciência da computação e o Adleman é matemático, né? Ambos trabalham nos laboratórios do MIT. E eles, o Hilbert foi testando várias vezes, várias cifras e sempre dava erro, o Adleman também, e o Chamy também. E sempre que o Hilbert e o Chamy criavam algo, o Adleman ia testar, encontrava erro, e foi assim por um ano ou mais. Tá? Até que em 1977, o Hilbert teve um estalo, né? E ele passou praticamente a noite inteira ali ajeitando, e formulando, e testando, né? Terminou o trabalho, claro, ele reconheceu que não teria chegado onde chegou se não fossem os seus amigos. Então ele pediu a ajuda deles para ajeitar tudinho ali, para testar. Não foi encontrado nenhum erro, né? Então o Adleman, que era um matemático, testou tudo, não encontrou erro. Então o Hilbert achou bom colocar o nome dos três, né, na criptografia. E ele chamou então de Adleman, Hilbert e Chamy. Em ordem alfabética ficaria ARS. Bom, porém, o Adleman não concordou com isso, porque ele reconheceu que o maior trabalho foi do Hilbert e depois dele, tá, do Chamy, que ele só foi o quê? Ele só fez os testes para verificar se encontrava ou não algum erro. Então ele pediu para que o nome dele ficasse atrás, né? Então ficou criptografia RSA, de Hilbert, Chamy e Adleman. Então a criptografia RSA, ela é a criptografia mais utilizada até hoje, tá? Ali na questão de segurança da informação, e ela consiste em se trabalhar com números primos. Tá? Por que números primos? Bom, ainda tem-se a ideia de que os primos são aleatórios, apesar de que alguns matemáticos acham que não, que os primos têm alguma forma, alguma sequência, tá, que eles seguem. Então, você pega, por exemplo, dois números primos, né, que você vai chamar de P, Q. Você multiplica esses primos e vai dar um número N, certo? Então você pega outro primo que você vai chamar de E, e esses dois números aqui, o N, que vai estar da multiplicação de P e Q, e o E vão ser a chave para cifrar a mensagem. E P e Q, tá, será a chave para decifrar a mensagem. Ou seja, o N e o E, eles divulgam, tá, para que as pessoas cifrem as mensagens. O P e o Q, eles não podem contar para ninguém, porque vai ser a chave que vai decifrar a mensagem. Dando um exemplo aqui, por exemplo, digamos que eu pegue um número P primo, por exemplo, o primo 9.419.
e pegue um outro primo que seja, por exemplo, 1933. Ao multiplicar esses dois números, eu vou obter simplesmente o N 18.206.927, tá? Então a segurança da RSA se trata justamente aí. Ainda não temos nenhuma fórmula matemática onde eu pegue esse número N grande, né, consiga fatorá-lo para encontrar PQ de forma rápida, de forma mais simples. Até dá para fatorar esse número? Dá, só que você vai levar bastante tempo para conseguir fazer isso aí, né? Então a segurança dela é justamente isso, é o tempo que você vai fatorar um número N, tá? Então vamos fazer o seguinte, para a gente trabalhar aqui, vamos utilizar primos pequenos, tá? Para ficar mais fácil para a gente trabalhar. A gente vai testar toda a matemática da RSA utilizando primos pequenos para você poder entender como é que funciona tudo isso daí. O que faz com que a RSA seja ainda mais difícil, tá, de ser quebrada, a criptografia RSA, é que ela não cifra as letras, tá? Ela cifra o código binário, tá? Então a mensagem ela é convertida para binário seguindo a tabela ASCII e a RSA cifra o código binário para tornar ainda mais complexo. Então vamos começar. Vamos pegar um P, tá? Um primo que vai ser o 7 e o Q, que é outro primo que vai ser o 23. Quando eu multiplico esses dois, eu tenho um N que vai dar 161. Vou pegar outro E' e vou colocar o 7. Então a minha chave para cifrar a mensagem vai ser 161 e 7. E para decifrar vai ser 7 e 23. Então esse número aqui é que ninguém pode saber, tá? Esse aqui eu vou cifrar, esse aqui eu vou decifrar. Então vou cifrar a letra L, tá? Para ficar fácil de entender, tá? Vou pegar a letra L. A letra L em binário dá 1001100, seguindo a tabela ASCII. Esse número que está em binário tem que ser convertido para decimal, tá? Para poder poder ser utilizada a fórmula, tá? A fórmula para cifrar vai ser C, tá? Vai ser C. Aí vou utilizar o M elevado a E, tá? Mod N. O que é essa fórmula aí? Mod N, esse N é o resultado da multiplicação de P e Q, tá? Esse E é o outro número que eu escolhi. Esse M é esse número binário aqui que vai ser transformado em decimal, tá? Transformando esse número aqui em decimal, seguindo aquela regra que eu já expliquei em outro vídeo, quem quiser aprender conversão decimal, binário e decimal, é só assistir os vídeos sobre conversão, aí que eu posso deixar depois no link da descrição para vocês assistirem. Então, convertendo esse número aqui para decimal, eu vou ter o seguinte. Então, convertendo esse número aqui, tá, para binário, para decimal, eu vou ter então 76, certo? Então, substituindo na fórmula, eu tenho que o C é igual a 76 elevado a 7, tá? Mod 161. Então a fórmula fica desse jeito aí, tá? Substituindo então os números. Para facilitar um pouco mais, a gente pode pegar aqui esse 76 que está elevado a 7 e desmembrar esse 7 em 3 números menores. Por exemplo, eu posso dizer que 7 dá 1 mais 2 mais 4. Posso dizer que dá isso aí, para ficar mais fácil então fazer
essa fórmula. Então, o 76, tá, elevado a 1 mod 161. Então, utilizando ali a matemática do relógio, eu vou ter que 76 elevado a 1 mod 161 vai dar o mesmo 76. Tá? 76 mod 161. Próximo, 76 elevado a 2 mod 161 é igual a quê? Quanto é que dá 76 ao quadrado? Vai dar 5.776. Então, esse número aqui dá 5.776. Utilizando aquela fórmula da matemática do relógio, né? Diminuindo, vou pegar 76, vou multiplicar e tudo mais, eu vou conseguir então o número 141. Tá? O número 141. Então aqui fica 141 mod 161. Observe que o número que está aqui nunca pode ser maior do que o mod. Tá? E o 76 elevado a 4. Então 76 elevado a 4 mod 161. Tá? Então 76 elevado a 4 vai ser 33.362.176. Tá? Então 33 milhões Então, dá esse pequeno número aqui, tá? Fazendo a mesma coisa, fazendo toda aquela questão lá da matemática do relógio, eu vou obter o número 78. Então, aqui fica 78 mod 161, tá? Então, agora eu vou pegar esses três números aqui resultantes e vou fazer uma multiplicação. 76 vezes 141 vezes 78. Multiplicando aí esses três números, eu tenho o número 835.848. Tá? Eu tenho esse número aqui. Vou fazer a mesma coisa, utilizando o mod 161, eu vou obter o número 97. Então, como resultado de todo esse processo aqui, eu tenho 97 mod 161. Então, esse aqui é o nosso resultado ainda parcial. Ou seja, o meu C dá 97. Então, C é igual a 97. Então, é justamente esse 97 que será enviado, tá? Ou seja, esse meu L aqui cifrado vai ser 97. Então, o 97 que será então enviado, tá? Que é, no caso, criptografado. Bom, a mensagem já foi enviada, agora tem que acontecer o quê? O processo de decifrar essa mensagem. Então eu sei que o meu C vale 97, então eu vou ter que descobrir um outro númerozinho aí, que eu vou chamar de D, que vai ser resultante da seguinte fórmula, tá? E vezes D, tá? E vezes D, que vai ser igual a 1, tá? Esse 1 vai ser resultante também de cálculo do mod, tá? Esse mod aqui, o primeiro mod, vai utilizar o número P. Então, P menos 1,
certo? Que eu vou multiplicar, tá, pelo número Q menos 1. Tá? Então, esse E aqui eu sei qual é, o P também eu sei qual é, e o C também eu sei qual é. Então vamos lá, substituindo o E, eu tenho o número 7 vezes D igual a 1 mod 7 menos 1 vezes 23 menos 1. Tá? Lembrando lá no começo do vídeo, eu defini que o P seria 7, que o Q seria 23 e que o E também seria 7. Então eu tenho 7 vezes D igual a 1 mod 7 menos 1, 6 vezes 23 menos 1, 22. Tá? Então eu tenho aí 7 vezes D igual a 1 mod, aí eu faço só a multiplicação aqui de 6 vezes 22 e vou ter o 132. Então essa vai ser a fórmula que nós utilizaremos para decifrar a mensagem. Então, para calcular o valor de D, vai ser necessário mais uma parte da matemática, tá? Que a gente chama de a matemática do algoritmo de Euclides, tá? Que é uma das formas que você utiliza para encontrar o máximo divisor comum, né? No caso, o MDC de dos números inteiros. Então, assim, ao invés de retornar um valor único, né, ele dá tipo assim a combinação linear, né, que se torna muito útil assim quando você tem a questão de inteiros que são primos entre si, tá? Então vamos fazer aí essa questão. Primeiro eu vou dar um exemplo de como funciona esse MDC. Digamos que eu quero encontrar o MDC de 120 e 23. Vou fazer esse exemplo para depois então aplicar aqui na nossa criptografia. Então, só mesmo para a questão de exemplo, vamos pegar os números 120 e 23 e encontrar o MDC entre eles usando o algoritmo de Euclides. Tá? Então, os números são 120 e 23. Para encontrar o MDC usando o algoritmo de Euclides, vou fazer o seguinte: 120 dividido por 23, tá? Eu vou obter 5 vezes 23, 115, para 120 sobra 5. Para continuar, eu vou pegar esse número aqui, que é o divisor, e vou dividir esse número aqui, que é o resto. Então eu tenho 23 dividido por 5, tá? Então 23 por 5 dá 4, 4 vezes 5, 20, para 23 sobra 3. Tá? Continuemos, pegando esse com esse. Então eu tenho 5 dividido por 3. 5 por 3 dá 1, 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Pego aqui 3 por 2. 3 por 2 dá 1, 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Tá? Pego aqui esses 2 e tenho 2 dividido por 1. 2 por 1 dá 1, 1 vezes 1, aliás, 2 por 1 dá 2, 2 vezes 1, 2 para 2, 0. Cheguei aqui no 0, então eu tenho o quê? Que o número comum que divide esses dois aqui é o número 1. Tá? Então, o número 1 ele é o MDC de 120 e 23. Tá? Então, é assim que a gente encontra o MDC de dois números. Então, voltando aí a essa nossa fórmula. Qual seria
o menor número que eu posso, tá, atribuir a D, tá, onde, tirando o mod 132, D resto 1. Vamos, por exemplo, experimentar o número 20. Quanto é que dá 7 vezes 20? 7 vezes 20 dá 140. Mod 132. Vai dar 1? Não. Por quê? 140 menos 132, você vai obter 8. Tá? Então vamos testar com o número 18. 7 vezes 18 já vai dar 126. 126 é menor que 132. Então também não dá. 19. 7 vezes 19 dá 133. 133 menos 132 dá 1. Tá? Ou seja, eu posso dizer que o meu D vai ser 19. Então já encontramos o valor de D, certo? E agora tem a próxima forma, que vai ser M igual, tá? Aí você vai ter que utilizar já o C elevado a esse D que a gente já encontrou, tá? Então vai ser M igual a C elevado a D, tá? C elevado a D mod M, certo? Quanto é que vale o nosso C? A gente já sabe, vale 97. Então eu tenho aqui M é igual a 97 elevado a D, que dá 19, tá? Mod M, lembrando lá o N quanto é? 161. Essa é a nova fórmula. Vamos simplificar aqui esse 19, né? Eu posso dizer que 19 é a soma de 1, 2, 4, 6 e 6. É isso? 19. 1, 2, 4, 6 e 6. Certo? Trabalhando com números menores para ficar mais fácil para a gente. Então, olha só, eu vou ter M, tá? 97 elevado a 1, tá? Não esquecendo o mod, certo? Vezes 97 elevado a 2 mod 61 vezes 97 elevado a 4 mod 61 vezes 97 elevado a 6 mod 61 vezes 97 elevado a 6 mod 161, tá? Lembrando, pessoal, os computadores, eles fazem esse cálculo aqui, tá? Exatamente como está aqui, muito rápido. Eu estou simplificando aqui só para a gente entender melhor como é que funciona essa matemática, tá? Os computadores vão fazer isso bem rápido, tá? Então eu vou ter aqui M 97 mod 61 vezes 97 ao quadrado vai dar 9.409. Tá? 97 elevado a 4 já vai dar o número 88.529.281. 88 milhões 529.281. Isso no mod 161.
vezes o próximo 97 elevado a 6 como aqui tá repetido, eu posso só repetir esse número aqui. Olha, a gente diminuiu, hein? Imagina trabalhando com 97 elevado a 19. Imagina só o número que ia dar. Então, utilizando toda a questão da matemática lá, nós vamos obter então a fórmula M, que vai dar, tá? Aí já vai diminuir bastante para a gente. 97 vezes 71 vezes 50 vezes 8 vezes 8. Tá? Módulo 61. Então, nessa multiplicação aqui, eu tenho n igual a olha só, pessoal, eu estou olhando, tá? Porque não dá para fazer esses cálculos aqui, né? Se fosse ficar na calculadora o tempo todo, ia ficar um vídeo enorme, tá? Então, reduzindo, eu já obtenho aqui esse valor, tá? E vai dar para reduzir um pouquinho mais. Então, quando eu fizer agora esse mod aqui, tá? Eu vou ter o N 70, tá? 76, tá? Mod 61, que vai dar então 76. Então ele obteve esse número aqui. Agora eu tenho que pegar esse 76 aqui e transformar para binário, tá? Fazendo toda aquela questão de transformação de decimal para binário, eu vou ter o número 1001100. É só verificar no meu outro vídeo a transformação decimal para binário e eu vou ter esse número aqui, tá? E jogando na tabela ASCII, esse número binário aqui é a letra E, certo? Então é dessa forma, usando toda essa matemática aí, que a criptografia RSA trabalha. Então, pessoal, você imagina assim, não parece ser tão complexo, né? Mas porque utilizamos números P e Q pequenos, utilizamos o P 7, o Q 23 e o E 7. Agora você imagina se eu utilizasse, tá, o P, o Q e o 7 na casa aí dos 50, 100 dígitos, tá? Você já imaginou trabalhar com o P e o Q, cada um acima de 50 dígitos? Então, em 1977, a criptografia então RSA ela foi anunciada e até hoje a sua segurança ela é inquestionável, tá? Então, nessa nova era da informação em que os nossos dados viraram tipo mercadoria, né? Então tem que ser tudo muito confidencial, né? Nossos dados são valiosos, são mercadorias valiosas agora. Então, todas essas transações feitas pela internet, que vão precisar de um alto nível de segurança, utilizam então a criptografia RSA. E enquanto não for descoberto uma maneira rápida
de você fatorar números gigantes, como no caso do N, né, que vai resultar da multiplicação de P e Q, não tem, no caso, ela vai continuar em perfeito funcionamento, tá? Só se daqui a alguns anos alguém conseguir provar aí a famosa hipótese de Riemann, né, que você vai conseguir então fatorar números gigantes. Houve um ano, mais ou menos acho que há uns 10 anos, que eles pegaram dois primos, né, P e Q, cada um com 7 dígitos, multiplicaram e deu um N gigante. Eles jogaram esse número na internet e o desafio: quem conseguisse fatorar em menos tempo esse número N, né, receberia um prêmio lá. Eu não lembro qual era o prêmio. Eu sei que um grupo de criptólogos, se não me engano, japoneses, reunindo aí as melhores máquinas que eles tinham na época, conseguiram fatorar esse número, foram os primeiros a fatorar, né, esse número, porém depois de 4 anos. Ou seja, para a internet, 4 anos é uma eternidade, já que a SA muda o tempo todo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Espero que tenham gostado de entender toda essa matemática por trás da criptografia RSA, né? Onde nossos dados estão circulando aí de forma segura pela internet. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like. A sua inscrição é muito importante para a gente continuar trazendo mais e mais conteúdo. Esses conteúdos não são fáceis de encontrar, não são simples, eu tenho que estudar, tenho que entender para poder tentar explicar da melhor forma aí para vocês. Então deixem seu like, se inscrevam no canal, que futuramente eu vou trazendo mais e mais vídeos aí para vocês. Futuramente vamos explicar, né, como é que funciona a criptografia quântica, computadores quânticos, computadores de bactérias e por aí vai. Tá? Então, um abraço e até a próxima.